Olá, irmão, graças e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nossa esperança. Quero agradecer a Deus pelo convite, do Ministério da Família para estar falando nesse tema tão importante que é sobre família, sobre casamento. Enfim, o importante é que a gente consiga trazer uma mensagem para o seu coração, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, de convivência. Há quem diga que os números de divórcio têm crescido muito por conta da permanência, do casal no lar por mais tempo, por conta da pandemia. Então é importante que a gente pense sobre isso, a gente repense essas questões que vão nos ajudar muito para a compreensão da palavra de Deus e ela nos ajuda muito a entender o momento que a gente está vivendo. Por isso eu quero agradecer ao Ministério da Família por ter nos convidado também para falar um pouco sobre esse tema tão importante que é questão de família, questão da relação conjugal. Eu quero usar como pano de fundo o capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18 em diante, que diz assim: E diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma auxiliadora que seja, que vá diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe a Adão para ver se comesse, ele lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão a esta sim agora, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão fora tomado. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar então, nesse momento? Senhor Deus Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer por esta oportunidade rica que o Senhor tem nos dado de falar, Deus, para as famílias da igreja, para o Ministério da Família, para este culto abençoado das quintas-feiras, onde nós ouvimos mensagens e palavras vindas do teu coração para o nosso coração. Abençoa o comando, tome em tuas mãos toda a sua liderança e todos aqueles que participam. Que a graça de Cristo seja sobre todos. E obrigado, Deus, que o Senhor tenha abençoado também a família Jerusalém. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar sobre como cultivar a sensibilidade numa relação conjugal. Porque o casamento e a família é algo muito especial para Deus. Posso dizer que a convivência diária obriga a gente a acolher e respeitar o outro, através do diálogo, da compreensão, da tolerância, da paciência. Esses são exercícios fortes de vivência que nos mostram as virtudes de crescer junto como seres humanos e como família. Normalmente o homem ele espera da mulher que ela seja caprichosa consigo, com a casa, que cuide da aparência, que estimule as suas atividades, que o elogie. E a mulher, por outro lado, ela espera a compreensão, segurança, a atenção às suas qualidades, a afeição. Ela é dada ao romance, ela é dada ao elogio, ela é dada ao carinho e também estimula as suas realizações. E eu quero dizer que as diferenças pessoais em um casamento, elas não são obstáculos, apesar de que as pessoas falam que são, mas elas não são obstáculos para uma harmonia conjugal. E quando a gente cultiva, claro, essas virtudes de comunhão, quando a gente enraiza e tem a ideia de
completude no outro, é natural, claro, que vai existir conflitos por conta de algumas coisas, né? Mas isso não é obstáculo. E o bom segredo para conservar a virtude é justamente essa sensibilidade que deve haver em uma relação conjugal, em uma relação de casamento. Diz o ditado aí fora que diz que se você quer ser tratado como rei, então trate a sua esposa como rainha. Mas muitos querem ser tratados como reis ou rainhas, mas tratam o outro, o seu cônjuge como servo. Você conhece o ditado que é dando que se recebe? Pois é, esse é um ditado bem certo. E também eu quero acrescentar, é amando que você é amado, é servindo que você é servido. Nesta alameda do amor, né, ela tem via de mão dupla. Então, se você planta amor, você colherá amor. Então, isso que é importante. Podemos dizer, então, que um casal em plena harmonia é um casal maduro. E eu fiquei me perguntando o que é ser maduro, né? Ser maduro é ser plenamente homem, é ser plenamente mulher. Por exemplo, a maturidade afetiva, ela consiste no domínio da emotividade, dos sentimentos, especialmente nos momentos mais difíceis que vivemos a dois. Viver pelas próprias convicções, não pelos impulsos. A cada momento nós somos provados por conta dessa maturidade afetiva. É nesse período que a gente percebe o quanto um ou outro é importante para nós. A maturidade social, por exemplo, é ter um relacionamento normal com as pessoas de grupos, ser aberto ao diálogo, ser aberto ao relacionamento respeitoso para com o outro, independente que seja com pais, mães, famílias, amigos, patrão, funcionário. É a pessoa ser adaptável às diversas situações da vida, ter senso de cidadania, de capacidade de trabalho, de realização profissional. Isso é a maturidade social, né? E a maturidade intelectual, ela pressupõe de a gente ter convicções autênticas acerca dos problemas que nos envolvem, dos acontecimentos, né? E ter espírito crítico mais construtivo, ter humildade para reconhecer as próprias limitações, ter a capacidade de tomar decisões, não ser dominado por caprichos e preconceitos. Isso é maturidade intelectual. Já a maturidade espiritual é ter uma fé sólida, perseverante, ter clareza de convicções ou das nossas convicções religiosas, ter opção para que nosso lar seja inteiramente integrado a Deus, ou seja, ter uma vida religiosa no mínimo autêntica. E para se manter essa virtude, para se manter essas virtudes, melhor dizendo, é importante que o casal entenda que ele irá percorrer um caminho, mas esse caminho da autodisciplina, da autoeducação, mas tudo isso tem que haver o auxílio dos nossos cônjuges, dos nossos parceiros, da nossa relação com a outra parte, ou seja, com a esposa, com o esposo e futuramente com os filhos. Então, não se constrói um lar sem estar lúcido do que quer ver, do que quer saber e para onde quer chegar. Na verdade, é reviver ou viver de uma forma que no seu lar haja diálogo, né? Não importa quem vai ser vencedor naquela discussão, os excessos precisam ser contidos, não devemos dar muita ênfase à ocupação diária, esquecendo um do outro, né? Ou seja, é não ter uma relação infantil, que a gente vê muito isso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, todo jovem que já entra no ensino médio, ele é orientado a ler pelas escolas, né, pelos high school, as grandes escolas, as escolas secundárias nos Estados Unidos, a ler 2 livros. As meninas lêem um livro chamado Complexo de Cinderela. E os homens leem um livro chamado Síndrome de Peter Pan.
O complexo de Cinderela é porque muitas vezes a mulher, ela casa, mas ela fica lá ainda naquele mundo do faz de conta, né, do príncipe encantado. E quando ela chega numa relação a dois, ela percebe que aquele príncipe não é tão príncipe assim, né, que ainda é o sapo, né, da história infantil, que ainda não se transformou em príncipe. E às vezes esses conflitos as impedem de crescer e amadurecer como mulher, né, como mãe, como esposa. Então fica sempre lá no mundo faz de conta. Os homens são orientados a ler Síndrome de Peter Pan, porque é homens que não cresceu. Qual é a ideia do personagem Peter Pan? Ele é um menino que recusa-se crescer, porque não confia nos adultos. Ele vive em uma terra chamada Neverland, ou faz de conta, né, e rodeado por crianças. A maior prova humana de síndrome de Peter Pan nós tivemos no mundo, um famoso, né, Michael Jackson, que ele não confiava nos adultos, era cercado de crianças. E é interessante que a fazenda, né, que era a mansão que ele morava, chamava-se Neverland, né, Terra do Nunca. E ele tinha animais exóticos, animais que você não pode ter em casa, ele tinha lá nessa fazenda, né, nessa mansão, né, desde simples cãozinho, um cachorro, a um leão, a um elefante. Então, essas coisas prejudicam muito a relação de um casal, porque está sempre na fuga, e a fuga leva você à futilidade. Por isso que muitas relações elas não dão certo por conta dessa futilidade. E eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que o amor exige que eu despoje o outro, mas de forma consciente e com todos os seus defeitos. A gente não desposa alguém sabendo que ela só tem virtude. Ela tem defeitos, e defeitos que você precisa, né, entender, ajudar, né, como você é ajudado, e acima de tudo amar, né, para que juntos vocês possam vencer essa dificuldade. Então a mulher, assim, é tida, né, pela sociedade como uma parte mais frágil fisicamente. A mulher é mais conduzida pelo afeto, pela intuição subjetiva, né? É mais dada à emoção, como a gente sempre fala. Às vezes ela deseja que o outro adivinhe o que está querendo. Ela é mais preocupada com detalhes, tipo datas de aniversário, de casamento, data do primeiro beijo, data do primeiro encontro, enfim, né? É a coisa mais alegórica dos enfeites. Enfim, o coração do homem é o mundo. Mas o coração da mulher é o seu coração. Não é? O mundo para a mulher é o seu coração. O coração do homem é o mundo, e o mundo para a mulher é o seu coração. Então é muito voltada ao coração. Então é preciso dizer que para manter esse tipo de virtude é preciso vencer alguns inimigos que prejudicam a relação a dois. Eu vou citar alguns aqui, apesar de ter muitos, né? O primeiro é o cinismo. Nunca haja com cinismo dentro do seu lar. Isso causa no outro uma profunda tristeza, né? Porque eu até, quando eu estou aconselhando, por exemplo, casal de noivos ou de namorado, eu sempre digo, olha, vocês vão brigar aqui, vão discutir, mas cada um vai para sua casa, e no outro dia, 2 dias depois, vocês se acertam. Mas quando casa, vocês brigam e voltam para a mesma casa. Então, evite agir com cinismo, evite agir com desprezo para com o outro, né? Desanimando o outro. Cuidado com o desespero, né? Precisa ser mulheres homens também que são desesperados, uma coisa que causa um problema sério, né? A preguiça também, por incrível que pareça. Impor as próprias ideias de uma forma sem diálogo, sem entendimento, isso é ruim também. Outra coisa, não saber ouvir, porque isso é terrível, porque quando você não sabe ouvir, você, no outro que está ali passando a informação, e você não ouve, dá a ideia de que ela não é importante, isso gera um desprezo, e isso vai gerando outras questões também de ordem psicológica. Outra coisa é não guardar segredos, né? E além de não guardar segredos,
não revelar os segredos pessoais de vocês para outros. Eu sei que todo mundo tem um melhor amigo, uma melhor amiga, mas tem coisas que não se diz, mesmo sendo o melhor amigo, mesmo sendo a melhor amiga. Porque aquela pessoa que é sua amiga, que você conta um fato de dentro de casa, ela também tem uma melhor amiga, que também tem uma melhor amiga. Às vezes as fofocas, elas são assim. Elas saem de pessoas que são melhores amigas, né? Então, muito cuidado com isso. Tudo que passa na vida de um casal deve ficar entre eles e para eles. A menos uma coisa que vai envolver violência ou qualquer outro tipo de dano, aí se deve compartilhar com alguém também que vai ajudar, porque às vezes você compartilha com uma pessoa que só vai atrapalhar, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que queiram e busquem sempre manter a comunicação no lar, especialmente das coisas mais íntimas de vocês. Guardem com zelo, mas resolvam entre vocês e Deus. Então, é preciso que o casal esteja atento para essas diferenças psicológicas próprias da natureza humana e de cada um. Né? Cada um é feito de uma forma especial. Em geral, o homem é mais frio mesmo, é mais calculista, é mais objetivo do que a mulher. Mas ele também é conduzido pela razão. E aí esse conflito entre a razão e a emoção, às vezes alguém precisa ceder para que o casal avance, né? O homem é mais fadado, até porque a Bíblia nos orienta a isso, a ser o cabeça, então ele é levado mais ao comando da situação. Mas quando você tem uma situação que você como homem é levado ao comando e traz a parceira, né, a esposa, para conduzir juntos, claro que aquilo que a Bíblia diz, melhor ser dois do que um, né? E isso é importante. Então, claro que aqui eu estou falando uma coisa bem simples, do que é mais complexo essa relação a dois, né? São coisas mais profundas e são os verdadeiros mistérios, porque cada caso é um caso, mas o importante é a gente aceitar o outro como ele é, e a partir daí, um ajudar o outro a superar as suas limitações. Olhe para o casamento como uma libertação de você mesmo. Né? Olhe para você, dentro dessa relação, como uma libertação de você mesmo. E uma das maiores vitórias de nossas vidas é quando nós, seres humanos, nos libertamos de nós mesmos. O problema do homem, já diziam aí fora e dizem, é o próprio homem. Então, quando você aprende a se libertar de você mesmo, você aprende o que é uma relação conjugal, uma relação a dois. Porque os filhos virão e eles precisam ter esse exemplo dentro de casa. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui. Geralmente eu faço isso quando eu vou falar para casais. Eu gosto muito de brincar com isso, que é os 10 pedidos de uma esposa e os 10 pedidos de um esposo, né? Porque casamento passa por crises e tal, e não vai ser diferente. Aqui esse mesmo Adão que ficou poeta aqui quando viu Eva, e disse, olha, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E foi o Adão que disse lá depois, quando o pecado, né, a questão do pecado, ele disse, olha, foi esta mulher que tu me destes. Então, família, família, casamento, casamento, vai haver esses conflitos. Eu quero brincar com os irmãos do Ministério da Família, falando dos 10 pedidos da esposa. Você está em casa, não ria não, se ele é assim, se você pensa assim ou se ela pensa assim, tá bom? É só para descontrair. Primeiro os 10 pedidos da esposa. Número 1, ele vai dizer assim, que eu seja a única mulher da sua vida, faça-me sentir suficiente para você. 2, quando eu estiver falando, preste atenção, ouviu? 3, sim, eu preciso ouvir você falar que me ama de vez em quando, mas 3 vezes também ao dia enjoa, menos, por favor. 4, não sou máquina sexual, mas até a máquina precisa de aquecimento e manutenção. Imagine eu, diz a mulher. 5,
Não minta para mim. Nunca. Jamais incentivo. Eu ainda tenho aquele rolo de macarrão lá na cozinha preparado para você. 6. Não me importa que você seja líder. Apenas me dê razões para confiar na sua liderança. Saber para onde nós estamos indo e também para onde iremos chegar. 7. Faça-me sentir segura com você. Caráter, domínio próprio, trabalho, em tudo eu preciso confiar em você. 8. Surpreenda-me de vez em quando. Boas surpresas me fazem sentir especial. 9. Eu gosto quando você realmente se interessa do que penso e me diz o que pensa. 10. Quando eu estiver estressada, agindo e falando como uma doida, simplesmente pegue minha mão, me abrace, me acalme e diga, vai dar tudo certo. Depois, aproveita e leva o lixo para fora. Isso são os pedidos da esposa, que ela gostaria de verbalizar e talvez não tenha coragem. Agora vamos para os 10 pedidos de um marido, que ele gostaria de pedir para a esposa. Número 1, ele diz assim, 1. Não levante a voz para mim. Sua voz doce surte mais efeito. 2. Se eu não dei razão, não me acuse de flertar com outra mulher. Às vezes as esposas têm isso, né? Você está dando razão a ela, tal. Eu me lembro de uma cena daquele seriado, Todo Mundo Odeia o Chris, que ele diz para o filho, eu aprendi a ouvir a sua mãe, mesmo quando não estou ouvindo. Isso eu acho interessante. 3. Se vista sensualmente só para mim. 4. Às vezes eu realmente não estou pensando em nada. Acredite que às vezes a mulher fica, você está pensando em quê? Você está pensando em quê? Esse é um pedido. 5. Pode levar o tempo que quiser para se arrumar, desde que a gente saia na hora combinada. 6. Não me exponha diante dos outros. Jogue para nosso time, não contra ele. 7. Nunca me deixe ser o último a saber das notícias de dentro de casa. 8. Deixa eu te caçar 80% das vezes. Os outros 20 você me caça. Eu gosto de ser caçado de vez em quando. 9. Você merece tudo que tem no shopping center. É verdade. Mas lembre-se que o nosso cartão tem limite. 10. Vamos deixar de implicar com a tampa do vaso. Isso é uma preocupação, né? Que em pé, deitado, baixado, enfim. Então vamos deixar de implicar com a tampa do vaso. Se ela estiver para cima, você põe para baixo. Afinal, quando ela estiver para baixo, eu a ponho para cima. Então, é muito bom quando a gente... Claro que isso aqui é uma brincadeira que alguém escreveu, eu achei interessante, mas retrata a realidade do dia a dia na casa de um lar, né? E nós que somos cristãos, somos servos de Deus, nós temos que ter essa compreensão, que o casamento continuará sendo uma instituição divina, criada por Deus, para que o homem cresça em família. Tem coisas, eu digo para os solteiros, olha, eu sempre digo para os solteiros, eu digo, olha, tem coisas que você não vai conseguir na vida de solteiro, infelizmente, só na vida de casado. Por exemplo, ter o privilégio de ter um netinho te chamando de vovô, né? Quem é vovô aqui sabe o que é que estou dizendo. Isso é muito bom, muito legal. Então, falamos sobre essa sensibilidade no casamento, isso é importante a gente manter esse diálogo. E que bom, né, que o Ministério da Família tem abordado esses temas e insistindo, falando sobre família. É importante para nós, como Igreja de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue lhe abençoando todo o Ministério da Família, todo o comando, tomando em tuas mãos, na sua graça, na sua misericórdia. E vamos orar encerrando. Pai Santo, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Obrigado para o Ministério da Família, nossa igreja, pelas reuniões de casados, por todas as famílias da IBJ. Tome em tuas mãos, guarda os teus filhos, livra do mal. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você. Eu quero agradecer mais uma vez ao Comando por ter nos convidado para falar um pouco sobre famílias. Que a paz de Cristo seja a todos vocês. Forte abraço em Cristo Jesus.